Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam no poder da intercessão? Amém? A Clécia pediu para nós orarmos por essas pessoas que têm o seu nome nesse caderno, que ela visita, que ela está sempre fazendo trabalhos, levando uma palavra. Eu senti no meu coração de nós criarmos um caderno de intercessão aqui na igreja, amém? Irmãos, concordam? E a gente deixa aqui, e aí as pessoas que tiverem suas necessidades vão colocando os nomes aqui, e aí todo culto a gente apresenta, amém? A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Glória a Deus. E a Bíblia fala que quando nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus, segundo a sua vontade, Ele faz, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Nós não temos muito hábito, irmãos, mas se você parar para pensar, pensa o tanto de coisa que você já pediu para Deus, que Deus fez na sua vida. É que a gente lembra muito de pedir, né? Mas na hora da gente testemunhar, e é importante a gente testemunhar. Eu me recordo que esse começo de ano foi uma dificuldade para a gente pegar aula. E aí a pastora Denise um dia sentiu, chamou eu aqui, chamou o Dorival, chamou a Eliara, chamou a Sibéria e fez uma intercessão por nós. Todo mundo recebeu a bênção, mas ninguém contou, né? E assim, eu recebi uma grande vitória esses dias. A escola pública, irmãos, a estadual, ela tem um ritmo. Por exemplo, alguns cargos são efetivos. Você consegue o cargo através de um concurso. E a grande maioria entra através de contrato. Aquele contrato ele é geralmente anual. Ou se por algum motivo cessar a aula, você perde a aula. E todo ano é aquela luta, né? E esse ano, há uns 40 dias atrás, eu estava em casa, descansando, eu tinha chegado da escola, e de repente a Denise falou, o diretor quer conversar com você. Aí eu falei, amém. Aí na hora eu pensei e me veio algo em mente. Algo assim que para mim parecia impossível, porque já tinham dito para mim que era impossível. E alguns cargos, como as pessoas que estão na educação sabem, só aparece a vaga para quem é efetivo. Se não for efetivo, você não tem direito. E já tinha acontecido uma coisa muito bonita, né? Que quando o ano passado eles abriram os cursos técnicos, para quem não sabe, agora nós temos alguns cursos técnicos para o ensino médio, você já sai dali com uma profissão. E teve até um concurso para as pessoas trabalharem nessa área. Eu queria dar aula, mas podia por causa do curso que eu tinha, mas não podia porque eu tinha que abrir mão do outro contrato que era mais garantido. Aí eu preferi não ficar. E logo no início do ano me chamaram para dar aula, mudaram as regras e pela mudança de regra eu podia dar essas aulas no curso de logística. Estou falando ali para uma turma, tenho 6 aulas semanais com eles. E abri uma vaga para coordenador desse curso. E eu, em seguida, já falei com o gerente, porque eu me interessava pela vaga, e ele disse, você não pode, porque você não pode abrir mão de aulas. Eu falei, amém. Mas a gente faz o quê? Pega aquilo que a gente deseja e coloca na mão de Deus. E eu coloquei na mão de Deus e descansei. Falei, Deus abençoando. Aí quando foi 40 dias atrás, o meu diretor me procurou e perguntou se eu queria assumir uma vaga como coordenador na escola, ali onde a Denise trabalha. E eu agradeci ao Senhor, porque aquilo que parecia impossível alguns dias atrás se tornou possível. Então assim, nós temos muitas circunstâncias como essa na nossa vida, que a gente não tem o hábito de contar, né? Às vezes a gente acha que se contar os outros vão achar que a gente está se exaltando, outras vezes vão achar que é bobagem. Mas querido, você sentiu vontade de dar testemunho do que Deus fez na sua vida? Não se intimide, fale, porque é o nome do Senhor que será glorificado, né? Então eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Deus está me dando. É algo que para mim é um desafio. Ele falou, você aceita? Eu falei, olha, eu não corro do desafio, mas que seja feita a vontade do Senhor, amém? Então a gente começa assim que passar o recesso, e eu creio que vai ser mais uma experiência que Deus está me dando ali. Quando eu entrei, irmãos, eu entrei para fazer um bico. Eu não queria trabalhar como professor, era para um complemento de renda, porque eu não queria mais trabalhar na área de segurança. E hoje eu entendo que Deus me enviou para mim com uma missão, né? Eu até estava conversando com um amigo nosso que estava lembrando do irmão Francisco, que ele sempre usa aquela frase do Francisco de Assis: pregue, se preciso for, use as palavras. E eu estava falando isso com um ex-padre, que está ali também dando aula. Então, o que eu percebi? Eu não preciso abrir a minha boca como eu faço aqui
na igreja, abrir a Bíblia e ministrar a palavra de Deus. A nossa vida, irmãos, ela é uma carta aberta enviada ao mundo. Paulo disse isso, para que as pessoas leiam o Evangelho de Cristo na sua vida. Alguém já disse que talvez a Bíblia, que a maioria das pessoas vão ler antes de aceitar Jesus, é você, sou eu, porque a nossa vida reflete uma luz que não é nossa, que é a luz de Cristo. Ele disse em certo texto: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E em outro texto ele virou para os seus discípulos e ele disse: vós sois a luz do mundo. E hoje ele diz para você: você é a luz do mundo. Você é uma referência para as pessoas. Eles olham para você, têm vontade de servir a Deus. Eles olham para você e têm vontade de ter uma família abençoada como a sua. Eles olham para você e querem ser parecidos com Jesus por causa da luz que existe na sua vida. Amém? Nessa tarde eu perguntava para o Senhor o que eu falaria nesta noite. E o Senhor colocou no meu coração Hebreus capítulo 11. E o tema é os frutos da fé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, irmão, a fé do cara era tão grande que depois de morto, nós estamos aqui há muitos e muitos milhares de anos falando da fé de Abel. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque e Elias foram os dois homens que no Antigo Testamento não viram a morte, mas foram arrebatados vivos. Foram dois homens que viram a Deus muito antes da igreja. Antes da ideia do arrebatamento ser revelada para a igreja no Novo Testamento, esses homens são chamados na teologia de tipologias bíblicas. Eles prefiguraram aqui na terra o que Deus vai fazer com a igreja. Olha que privilégio. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Irmãos, até aqui nós vimos o testemunho de várias pessoas que alcançaram aquilo que desejavam de Deus, ou pelo menos parte disso. Porque o versículo 13 em diante vai mostrar que muitos deles receberam uma promessa do Senhor e não viveram a promessa na sua plenitude enquanto eles estiveram aqui na terra. Muitos desses, a promessa só se cumpriu literalmente muitos anos depois na sua descendência. Outros ainda só vão experimentar o cumprimento total da promessa na eternidade. Muitos ainda vão receber o cumprimento da promessa total só no milênio de Cristo, quando Ele reinar por 1000 anos na terra. Então, o que eu quero que você entenda nesta noite? Que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é um Pai bondoso, e Ele se compraz em abençoar os seus filhos. Mas, no entanto,
nem tudo aquilo que nós almejamos chegará até as nossas mãos. Isso não é motivo para a gente se revoltar com Deus. Eu vou te provar que dentro dessa mensagem, que Deus sempre tem razão. Ainda que a gente muitas vezes não aceite, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Mas Deus tem um jeitinho especial de fazer as coisas. Olha aqui no versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora eu desejo uma melhor, isto é a celestial. Diga celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém, igreja? Então, irmãos, o que eu tenho observado quando eu leio a Bíblia Sagrada? Quando eu olho a história da igreja, quando eu olho a minha própria vida, a vida dos irmãos que estão ao meu redor, quem tem fé, guarde isso, sempre alcança coisas maravilhosas de Deus. Amém? Amém. Toda pessoa que caminha com Deus, não demora muito para ele começar a ter testemunhos para contar. Porque geralmente assim, no começo da nossa fé, a gente vê o que os outros falam de Deus, o que a Bíblia fala de Deus, e a gente se compraz e fala: olha, Deus fez algo lindo na vida do Guilherme, Deus fez algo lindo na vida da Denise, olha, Deus fez uma obra maravilhosa na vida do Marcelo, e a gente conta esses testemunhos das pessoas. A gente olha para a Bíblia, conforme você vai conhecendo as Escrituras, e você prega a palavra e diz o que Deus fez na vida desses homens e mulheres que são chamados heróis da fé. Só que com o passar de alguns dias, você começa a experimentar algo de Deus. Você vai vendo orações suas que você fez na calada da madrugada, algumas debaixo do chuveiro, chorando lágrimas, e ali a água quente se misturando com as suas lágrimas. Muitas das vezes você não tinha mais força nem para chorar, muitas vezes você não tinha força nem para orar mais, e você fazia como Ana fez lá no livro de 1 Samuel. Você balbuciava coisas diante de Deus, e o tempo passou, e daqui a pouco você viu aquilo que você pediu, aquilo que você chorou, aquilo que você buscou, seja espiritual, seja material, seja familiar, acontecer na sua vida, sim ou não? Amém? Então o que acontece? Nós começamos a ter testemunhos para dar. Isso é muito lindo. Só que tem algumas questões, irmãos, que a gente sempre vai parar aqui no versículo de número 13. Todos esses morreram na fé. Vamos combater o bom combate, vamos terminar a carreira, em nome de Jesus vamos guardar a nossa fé, mas algumas das nossas orações não serão respondidas do jeito que nós gostaríamos. Isso muitas vezes gera em nós uma grande incógnita. Por que, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor não respondeu essa minha oração? Então, irmãos, quem tem fé sempre alcança coisas maravilhosas de Deus, vírgula, mas nem sempre alcança exatamente o que queria. E eu comecei a questionar Deus nessa tarde acerca disso, e Ele me trouxe 3 respostas. Primeiro, nem sempre o que queremos é o melhor para nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Digamos, estamos entrando no supermercado com as nossas crianças mesmo, os meus já são quase que adultos todos, mas quantas vezes nós entramos com eles crianças, e a sessão que mais encantava eles era dos doces, era dos biscoitos, era dos salgados, era a sessão dos brinquedos, não era assim? E se a gente deixasse por conta deles, no carrinho só teria o quê? Chocolate, doce, salgadinho, Danone, brinquedos, não é assim? Por quê? Eles gostam daquilo, eles encantam aquilo, se aquilo para eles é importante. E o que acontece? A gente tem que estar sempre ali: filho, o pai não tem dinheiro para te dar isso hoje, mas o pai põe na programação, daqui uns dias, o pai dá, não é assim? E você vai colocando dentro do carrinho aquilo que realmente é importante. Todo pai, toda mãe, por mais simples que seja a sua situação financeira, sempre faz um agrado, sempre traz uma caixinha de bis, um salgadinho que o filhinho ama muito, né? Uma caixinha de bombom. Pelo menos eu sempre tentei fazer isso, mas tinha dia que nem estava fazendo. O dinheiro era comprado para a fralda, para o leicinho, né, assim?
A gente saía com um carrinho de compra e o outro de coisas para o bebê. Então, na proporção que eles vão crescendo, os desejos deles vão mudando. E nós vamos também tratando isso com eles, porque tem coisa que eles querem, mas eles ainda não estão preparados. Às vezes a criança vê o coleguinha com um joguinho melhor, né? Vê o coleguinha lá com o celular melhor, e ele até, pai, mãe, por favor, olha que porcaria de celular que eu tenho vergonha disso aqui. Meus filhos adolescentes falaram isso para mim muitas vezes. Mas por quê? Nós não dávamos. Não é porque nós não queríamos, é porque nós entendíamos que tinha coisa melhor, tinha coisa mais importante. Então, irmãos, Deus é do mesmo jeito conosco. Deus, ele entende que tem coisas que não é o melhor para nós. Eu passei por isso nos últimos 60 dias, no mesmo tempo da nossa aflição. Assim que a nossa irmã foi recolhida, a minha mãe recebeu um diagnóstico com um tumor de 8 centímetros no fígado. Os médicos não quiseram falar, mas nós passamos pela mesma situação 5 anos atrás com meus sogros. Estava estampado na fisionomia dos médicos, quando eles liam o relatório, que minha mãe estava com um tumor, e eles não queriam falar que era câncer. Eu só ouvi essa palavra do doutor que tratou dela durante toda a vida dela aqui no posto, depois que ela morreu. Então, para vocês terem uma ideia, quando ela faleceu, nós não podíamos retirar o corpo, porque como assim que ela entrou no hospital em Boemiri, ela faleceu, não havia um diagnóstico médico lá. Eles queriam mandar ela para o IML, e do IML a gente teria que fazer um boletim de ocorrência para eles examinarem o corpo dela lá. Imagina o transtorno que a gente ia ter. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus intervém até nas coisas que parecem mais simples, mas que são importantes para nós, que Ele entende que está dentro do propósito dele. E houve uma intervenção divina. Deus usou pessoas, que aqui eu não quero nem falar para não prejudicar a pessoa, mas que nos ajudou, segurou ali o corpo ali durante alguns momentos, algumas horas, e nos deu orientação. Corre no posto, pega o relatório médico, porque com esse relatório ela estava sendo assistida, ela estava nos cuidados paliativos. Isso é um documento, e aí sim ela pode ficar aqui, o médico daqui pode dar uma declaração de óbito. E assim nós fizemos. Foi um dia corrido, irmãos. Nós começamos a correr 9 horas da manhã, que foi a hora que eu recebi a notícia, e corremos até 9 da noite. Mas o Senhor nos ajudou e nos assistiu em cada momento. Primeiro, diretamente por pessoas lá, por essa igreja que estava intercedendo por nós, e pelo amor e o carinho de todos, nós estávamos sendo assistidos. Mas o que acontece, irmãos? Desde o dia que ela recebeu o diagnóstico, nós oramos. Eu orei, a igreja orou. Quantos amigos e irmãos oraram? Colocamos multidões de pessoas para orar, para que Deus curasse. A mesma coisa com a irmã Silvana. Quando ela passou mal, quando nós recebemos a notícia, um clamor foi levantado. E aí eu me pergunto, por que Deus não respondeu essa oração? Porque Deus tinha coisas melhores. Nós só enxergamos do lado de cá, Deus enxerga o lado de lá, e toda a eternidade. Irmão, passado, presente e futuro só existe na cabeça da humanidade. Para Deus tudo é o eterno agora, porque Ele é eterno. Esses dias eu vi um louvor muito interessante. Você vai achar certidão de nascimento de todo mundo, menos de Deus. É uma metáfora, lógico. Mas por quê? Porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Então a primeira coisa, mesmo tendo tanta fé, por que Deus não deu a terra para Abraão na época que ele estava lá morando na cabana? Porque Deus tinha um propósito maior. Porque Deus tinha um propósito melhor. Deus esperou o filho dele nascer, do filho nasceu o neto, do neto nasceu o bisneto, do bisneto virem quem? Virem todos os patriarcas, toda aquela multidão. Esperou eles ficarem 400 anos no Egito se multiplicando. Aí chegou a época, Deus falou, agora sim, chegou a época de eu cumprir a promessa que eu fiz para Abraão. Ou seja, Abraão dormiu no Senhor, vislumbrando a promessa lá na frente, mas ele sabia, fiel é aquele que prometeu. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel na vida daqueles que creem nele, amém? E Abraão tinha tanta essa fé, que a Bíblia diz que quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho já na adolescência, ele sobe no monte lá na terra de Moriá, e quando ele chega no pé da montanha, ele diz assim para os jovens que estavam indo com ele, os 2 servos, olha, vocês fiquem aqui com o jumento,
eu e o moço iremos, adoraremos e voltaremos. Mas peraí, não havia uma determinação de Deus que o moço ia morrer? Que ele tinha que sacrificar o moço? O escritor da carta aos Hebreus, desvenda o mistério muitos anos depois. Ele diz assim, que Abraão cria que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele cria o seguinte: Deus fez a promessa. Eu duvidei da promessa e tive um filho com Agar. Ele me repreendeu, me abençoou de novo, me deu uma nova oportunidade e me deu um filho. Se Deus pedir ele sacrifício, eu tenho certeza que eu vou orar, Deus vai ressuscitar, e desse menino o Senhor vai fazer uma grande nação. Mas mesmo esse homem cheio de fé, ele não viu o cumprimento da promessa total, ele viu só o parcial. Irmãos, todos nós receberemos o cumprimento de muitas promessas de Deus do lado de cada vida, mas a plenitude, irmãos, vai ficar para um futuro um pouco mais remoto. Aqui, no futuro iminente, Deus pode cumprir muita promessa na sua vida, mas se Ele não cumprir todos, descansa o teu coração, porque Ele sempre tem coisas melhores. Segundo, nem sempre o que nós queremos está de acordo com a vontade de Deus. Essa foi a segunda coisa que Deus falou no meu coração. Tem coisas que para a gente parecem ser tão boas, mas tão boas, que a gente se encanta com aquilo. E a gente fala, não, Deus tem que dar. Deus tem que dar. Ele deu para o Abel, Ele deu para o João, Ele deu para a Maria, Ele deu para o Pedro, Ele deu para tanta gente. Por que Ele não faz isso na minha vida? Irmãos, tem coisa que a gente não entende, é uma incógnita, mas não está dentro da vontade de Deus. Então, cabe a nós como filhos. Pensa o quê? Que os seus filhos eram saído muitas vezes frustrados do supermercado, da loja de brinquedos, com raiva de você. A minha filha está batendo a cabeça lá atrás. Ela disse que muitas vezes ela ficava no quarto, com a porta trancada, e ela não podia gritar, porque se ela gritasse o couro comia. Ela ficava lá. Tem vezes que a gente fica assim, irmãos. Para pensar. Quando a gente era criança, é com os nossos pais. E muitas vezes a gente fica assim, a gente não fala isso para Deus, lógico, mas Ele sabe, Ele conhece o nosso pensamento. Você dentro da cabeça de Deus, pelo amor de Deus, de novo, abençoa Ele de novo, e eu, né? Irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. A vontade dEle, primeiro, é soberana, e segundo, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes aquilo que nós achamos que vai ser uma bênção na nossa vida, de repente não vai. Então a melhor coisa é fazer o quê? Descansar no cuidado de Deus. Porque mesmo não fazendo tudo que nós queremos, Ele está nos abençoando maravilhosamente. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que você tem que é de bom de Deus, você nem pediu? Você pediu para nascer? Eu não pedi. Eu também não. Eu fui o terceiro que escapou quando minha mãe chegou em São Paulo. Ela chegou de Minas com 4. E aí falou, acabou, fechei a fábrica. Aí escapou a Ayrton. Aí minha tia de novo escapou. Daqui uns dias, Clarice. Aí minha tia de novo escapou Clarice. Aí passou mais uns dias, escapou o Davi. E aí escapou o Daniel, a rapinha do tacho. Irmãos, eu não pedi para nascer, mas é uma das coisas mais lindas que existe na vida, é viver. Olha esse ar que você respira. Nós temos hoje no mundo milhares de pessoas que estão com um balão de oxigênio ou entubados. Eles só respiram artificialmente, se tirar morre. E Deus te deu de graça. Hoje estava meio friozinho, mas o sol apareceu. O sol deu ar da sua graça em alguns momentos. Nessa semana também. Quanto que você pagou pela luz do sol? A gente paga pela luz da energia da Enel, né? Mas e do sol, irmãos? Queridos, as coisas mais gloriosas de Deus nós nem pedimos, Ele nos deu gratuitamente. Então quando nós pensamos assim, quando nós subimos no nível do nosso pensamento, a gente deixa de ser, como podemos falar, a gente deixa de ser assim mesquinho e pensa na grandiosidade do que Deus já fez por nós. Em terceiro lugar, para nós concluirmos, muitas vezes Deus tem um propósito superior. É parecido com o primeiro, mas não é igual ao primeiro. No primeiro Deus tem coisa melhor. No terceiro Deus tem um propósito superior. O propósito que Deus tinha na vida de cada um desses homens aqui, ó, Abel, Enoque,
Noé, Abraão, Sara e tantos outros que estão na Bíblia, não é diferente do propósito que Deus tem na sua vida. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não veio à terra por acaso. Há um propósito de Deus engendrado desde a eternidade. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sabe como eu vou pensar nessa frase? Quando Adão pecou, quando Adão caiu, Deus na sua presciência, não é na sua predeterminação. Deus não predeterminou a queda de Adão. Deus previu e Ele já estabeleceu um plano. Quando ele cair, vindo a plenitude dos tempos, Paulo usa essa expressão, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia Jesus Cristo, aleluia, como aquele que morreria no nosso lugar. Então, Jeremias também entendeu isso. Ele falou que todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Alguém falou para mim: poxa, mas você não está preocupado com a sua mãe está doente. Eu falei: olha, eu e a nossa família vamos fazer por ela o melhor que a gente pode, mas a minha mãe vai no dia que Jesus chamar. Alguém ficou preocupado: devia ter levado para o médico antes, devia ter levado depois. Sempre essas conversas. Eu falei: gente, mãe servia a Deus, mãe era uma serva do Senhor. A vida dela foi nos ensinando a amar a Cristo. Ela entendia que a vida dela tinha um começo, tinha um meio e tinha um fim. Quando eu cheguei no hospital, 2 dias antes dela receber alta, eu fui lá, passei o sábado para o domingo com ela, ficou 6 dias lá. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: mãe, a senhora está bem? Ela falou: estou esperando. Fiquei esperando. Na hora eu entendi o que ela estava esperando. Eu falei: não, Deus, mas eu não estou esperando isso. Eu estou esperando uma coisa diferente. Irmãos, Deus já tinha comunicado no coração dela. Depois a minha irmã contou, depois do falecimento dela, que ela via a minha mãe novinha, com uma semelhança de uma pessoa bem nova, correndo na ladeira, ela correndo atrás. E por mais que ela corresse, ela não alcançava. Por quê? Não alcançava porque ainda não chegou a hora dela. Já tinha chegado o momento da partida dela. 2 dias antes, Deus falou com o meu irmão. É que eu sou muito incrédulo, Deus não faz essas coisas comigo, né? Eu tenho que as coisas pela fé. Mas toda vez que eu chegava lá, eu me despedia dela, porque eu imaginava que podia ser a última vez. E Deus me deu o privilégio de ser um filho, junto com a minha outra irmã, de ver ela a última vez em vida. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É porque o meu desejo, o nosso desejo, dentro de 60 dias, não era perder pessoas aqui, mas nós não perdemos, irmãos, foi o céu que ganhou. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós que estamos aqui somos chamados de igreja militante. Nós temos que militar, combater o bom combate, terminar nossa carreira. Mas aqueles que dormem no Senhor, Paulo traz para nós um consolo. Ele diz: ó, não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Por quê? Esses já venceram o último inimigo, que é a morte. Não fazem mais parte da igreja militante, fazem parte da igreja triunfante, que está aguardando o toque da trombeta, o alarido e a voz do arcanjo. E quando isso acontecer, Paulo dizendo o mistério: estaremos todos com o Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Irmão, será que Abel queria morrer depois de oferecer um culto tão sincero a Deus? Não, mas no propósito de Deus, que é muito mais alto que os nossos pensamentos, era a vontade do Senhor. Abel foi, mas a lição ficou, e até hoje o sangue dele ainda dá testemunho. Quando nós olhamos para Enoque, será que Enoque queria ser transladado? Não sei, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Quem está andando com Deus aí? Quem anda com Deus um dia, seja individualmente, seja coletivamente no arrebatamento, vamos estar com o Senhor. E Noé? Irmão, você acha que Noé, ele queria entrar na arca só com a sua família? Hoje a gente prega, que bênção, Noé ganhou os 3 filhos, ganhou as 3 noras, ganhou a esposa, repovoou o mundo. Irmãos, pensa na frustração de Noé. O cabra pregou 100 anos, 120 anos, e só conseguiu converter a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Imagina a decepção dele quando ele fechou por dentro a arca e Deus fechou por fora. Lá fora com certeza ficou tio, ficou primo, ficou parente, ficou amigo. Imagina a frustração dele.
Mas o propósito de Deus não foi frustrado, irmãos. Qual era o propósito do diabo? Contaminar de tal forma a humanidade que não tivesse mais uma semente da qual fosse proveniente o Messias. Quando Deus viu que toda a humanidade ia se perder, Deus deu um projeto, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Não é o que a gente canta? E Abraão? Abraão recebeu a promessa de Deus: sua descendência será tão grande como a areia da praia. Abraão, sai da cabana. Abraão, sai da cabana. Olha para o céu. Ele olha para o céu. O que tem lá no céu? Estrelas. Assim será a sua descendência. Aleluia. Vai lá na praia, Abraão. Abraão vai lá na praia. Chega na praia. Tá vendo a areia? Sua descendência vai ser assim, ó, como a areia da praia. E quando ele morreu? Ismael de um lado, filho com Agar, e Isaac do outro. Cadê a multidão, irmãos, que Deus prometeu? Mas a Bíblia diz aqui, ó, ele morreu vendo de longe a promessa. Ou seja, Deus cumpriu aquilo que estava dentro do seu propósito no tempo que ele viveu. Mas o propósito, o plano de Deus não foi frustrado. Deus sempre tem o melhor, irmãos. Nem sempre que nós desejamos é o melhor, mas o propósito dele sempre será o melhor. E Sara, a mesma coisa. Ela ouviu as promessas de Deus. Ela ouviu Abraão muitas vezes contando as histórias. Olha, nós vamos ser pais de uma multidão. Nós vamos ter uma multidão de descendentes. Sara morre, Abraão morre. Cadê a multidão? Multidão de dois: Isaac e Ismael. Mas eles morreram firmes na promessa. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite? Ainda que o Senhor não cumpra todos os desejos do seu coração, e nem os meus, nós nunca iremos nos revoltar com Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele também é Deus. Amém? Isso traz para nós um conforto muito grande, porque nós cremos no cuidado dEle. Muitas coisas que eu almejo de Deus, que eu almejei de Deus, Ele me deu do jeito que eu pedi. Muitas das vezes Ele superou até a minha expectativa, porque Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Só que tem muita coisa que eu tenho certeza, no dia que Jesus me chamar, ainda vai ficar alguma pendência no meu coração, de algo que eu desejei, de algo que eu orei e que Ele não fez. Mas por quê? Nem sempre que queremos o melhor para nós, nem sempre que queremos estar de acordo com a vontade de Deus, e muitas vezes Deus tem um propósito superior. Aleluia. Vamos orar? Troque de pé em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte para você: a tua fé não trará tudo o que você deseja para a sua vida, mas não deixe de exercitá-la, porque trará muitas coisas grandes e gloriosas, que servirá de testemunho para você e servirá de testemunho para outras pessoas. Você é um testemunho vivo do cuidado e do amor de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Quando as pessoas olham para você, eles têm que reconhecer: Deus ama, Deus cuida, Deus zela, Deus protege. Oremos ao Pai. Querido Deus e Pai, é com alegria no meu coração que eu oro nesta noite, Pai. Agradecido por tudo quanto o Senhor ministrou aos nossos corações. Ah, Deus, quantas das vezes nós já fomos como aquela criança, Senhor, frustrada com os pais, dentro do supermercado, da loja de brinquedos, questionando por que, Senhor, não recebemos tudo aquilo que nós desejamos. Mas Deus, nesta noite, quando o Senhor nos manda a Tua palavra, Senhor, fortalece o nosso coração, Senhor, fortalece a nossa alma, Senhor, fortalece o nosso espírito, o Senhor aumenta a nossa fé, na crença que o Senhor é um Pai, e é um Pai bom, que sempre nos abençoa, de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu propósito, Senhor, sempre nos conferindo aquilo que é melhor para nós, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque muitas das vezes o Senhor disse não para as minhas orações, o Senhor disse não para os nossos desejos, o Senhor disse não para aquilo que nós queríamos, ou porque não estava no tempo, ou porque não era da Tua vontade. E eu quero aqui glorificar o Teu nome, Pai, porque a Sua soberania tem nos livrado de tanta coisa, Pai, que poderia nos destruir ou até mesmo nos separar do Senhor. E se eu agradeço, Deus, pelo Teu amor,
pelo teu cuidado, pela tua providência e pela presença do teu Espírito Santo, Pai. Esteja com a tua igreja, aumente a nossa fé, firma os nossos passos no Senhor e não nos deixa perder o vislumbre da promessa, Senhor. Enche os nossos corações de esperança, que sempre o melhor do Senhor está por vir. Posso ouvir um amém? Amém. Fala bem forte o nome de Jesus, se você quer assim. Glória, 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 glória ao nome do nosso Senhor. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que nós guardemos no nosso coração aquilo que o Senhor falou conosco. Que essa fé possa te mover até o último dia da sua caminhada aqui e por toda a eternidade. Amém? Domingo nós temos culto da família. Estaremos aqui começando aquela conferência abençoada. Se você tem um pedido de oração, eu vou tentar até domingo comprar esse caderno já para colocar ele aqui. Mas traga o seu pedido de oração, tá bom? E depois a gente transpõe para o caderno. Sábado, culto na casa do irmão Ilani, às 16 horas. Amém? Se você puder estar lá, nós vamos nos alegrar no Senhor. Faz assim com suas mãos. Guilherme, muito obrigado pela tua presença. Você sabe que você sempre é brilhante aqui no nosso culto. Deus abençoe a banda Sementes. Deus abençoe o irmão Carlos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do Espírito Santo seja com você, com sua casa, com sua família, não só agora, mas para todos.